Fala galera, imagina que após um policial bater as botas, o seu turno não acabou, porque agora a humilhação vai ser no mundo espiritual. Pois esse é o filme R.I.P.D. Agentes do Além de 2013. E eu sou a F, o espírito falecido. Então só bora! Uma perseguição sinistra se inicia na cidade, mas não é algo normal, pois uma criatura bizarra está correndo pelos prédios. Então vamos entender como tudo isso começou. E vemos que Nick é um policial muito conceituado, mas ele estava fazendo algo estranho, pois ele enterra alguns pedaços de ouro no seu quintal e planta uma árvore em cima. E quando ele vai dormir, sua esposa Julia aparece e diz que como ele foi um garoto mau, faria algo diferente. E o manda lavar suas calcinhas e se reclamar, o mandaria para a cozinha. Eita porra! Depois de darem uma brincada de manhã, ele vai para o departamento de polícia em mais um dia normal. Mas ele estava se sentindo mal com o que encontraram, pois era apenas uma apreensão de tóxicos, mas encontraram essas peças de ouro. E ele queria devolver, e Bob, seu melhor amigo, diz que essa era a oportunidade deles mudarem de vida, e não estão tirando nada de ninguém. Mas como ele percebe que Nick não ficaria feliz, ele diz que também devolveria. Mas nesse momento, eles são chamados, pois um dos maiores contrabandistas foi avistado. Eles reúnem os melhores policiais na doca da cidade, e esse cara não poderia fugir de jeito nenhum, e entrando no lugar está cheio de capangas, mas eles trabalham muito bem como dupla, e conseguem acabar com todos, mas o cara acaba fugindo, mas o que ele não contava que Bob apareceria atrás dele e diz que não deixaria ele devolver o ouro, e usa uma das armas dos caras para transformar ele em boneco, e ele cai do prédio igual boneco. Que é isso? A trairagem! Nick acha que tudo acabou, mas acorda com o mundo paralisado e ele não entende o que estava acontecendo. E quando vai pro lado de fora, ele vê um grande buraco suspeito no céu e começa a ser puxado para dentro. E quando tudo fica mais bizarro ainda, ele aparece em um escritório e uma mulher começa a dizer que ele estava sendo recrutado e se não aceitasse viveria um mundo de condenação. E ele acha que era apenas uma pegadinha, mas ela diz que ele estava falecido, mas por ser policial teria uma nova oportunidade trabalhando no mundo espiritual. E cumprindo 100 anos de trabalho, ele poderia voltar a viver sua vida. Nick não tem escolha e aceita, e quando ela entrega sua nova arma, ele sente seu peito queimar. E aparece um distintivo, porque agora ele era um grande agente especial, e a promotora começa a mostrar todos os departamentos do local, e ele ainda não estava acreditando no que estava acontecendo, mas não tinha outra explicação. E do nada uma criatura monstruosa tenta se soltar, mas Roy aparece e dá uma falecida nela, e a promotora diz que ele seria seu novo parceiro, e ali estavam reunidos os maiores policiais que já existiram, então tem de todos os tempos. Roy não gosta de trabalhar em equipe, e precisar treinar um novato seria muito chato, mas ele não tem escolha porque ainda estava pagando sua penitência, e eles precisavam ir para o mundo dos vivos e entre uma passagem secreta que sai uma loja de videocassete, e Roy queria que ele tivesse seus últimos momentos na vida e o leva até o funeral, e chegando ele percebe que não fizeram nada de especial para ele, e Bob estava consolando Julia, falando que sempre estaria do lado dela para o que ela precisar. Nick sai correndo e tenta falar com ela, e diz que estava vivo, mas ela não entende nada e acha que é um maluco. E Roy explica que nessa nova oportunidade, eles não estão com a aparência de antes, e se tentasse revelar alguma coisa, a fala ficava embolada. E ele mostra sua nova identidade, porque agora ele é um velho chinês, e ao mesmo tempo vemos a identidade do Roy, que era uma loira diferenciada, se é que vocês me entendem, e todos ficam olhando para ela com maldade no coração. Roy começa a dizer que agora ele era um grande agente especial e precisava se comportar como tal, então ele precisava fazer tudo o que ele fizer, mas ele vai andando pela cidade quase atropelando todo mundo, porque na época dele não tinha carro, muito menos muitas pessoas, e agora eles fariam uma batida, pois foi encontrado um falecido que estava fugindo e não sabia que havia falecido, e essas criaturas deixavam rastros espirituais como se tudo estivesse podre. Nick
Nick quer tentar fazer o mesmo de quando era policial, e Roy diz que esse tempo que ele tem de carreira policial não serve nesse mundo, porque o que eles enfrentam não respeita ninguém. E quando batem na porta do cara, aparentemente era uma pessoa normal, e o cara os enxergava como uma loira e um velho chinês. E Roy pede para ele ler algumas perguntas enquanto que ele come comida indiana. E Nick pergunta se ele gostava de colocar o dedo na bunda e cheirar, e o cara começa a fazer uma cara de nojo. E depois pergunta se ele gostava de lamber a caraca do pescoço dos outros, e o bicho se transforma porque é muita nojeira para um dia só, ainda mais olhando aquela comida indiana. E Nick precisava fazer sua primeira prisão, mas o Boca Larga não aceitaria facilmente, e arranca o próprio braço para se soltar das algemas e prende no Nick. E antes de sair, ele engole vários pedaços de ouro e pula da janela. Ele acha que tudo acabou porque era muito alto, mas a criatura estava viva, e Roy o joga da janela atrás do bicho porque ele não poderia fugir, e mesmo caindo de um prédio de 30 andares, eles conseguem sobreviver de boa, e a criatura joga o ouro pra fora, e Nick sente que já tinha visto aqueles pedaços de ouro em algum lugar. E como o Roy não para de falar, ele o joga na frente do ônibus e todos veem como se fosse uma loira. Roy está bolado porque perdeu seu chapéu da sorte, mas na primeira missão deles, eles foram muito bem e recuperaram bastante ouro, mas não sabia para que servia. E Roy diz que tinha um informante que ele deixou no mundo dos vivos e sabia de tudo o que estava acontecendo. E chegando no local, Nick mostra um pedaço do ouro e o cara diz que não sabia o que era, então provavelmente era apenas uma pedra normal. Mas Nick estava acostumado com aquilo e não cai na lábia do Escobar. Os dois ficam do lado de fora e Nick deu um pedaço pra ele e sabia que ele estava escondendo algo, porque eles o seguem e ele entrega aquele pedaço para o Bob. Então ele estava por trás de tudo desde o começo, e depois eles seguem o Bob. O problema é que ele vai para a casa da Julia, então além de ser traíra, ainda é fura-olho, e Nick fica revoltado querendo entrar na casa. Tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Mas no corpo de velho chinês não seria uma boa ideia. Bob pergunta a Julia se Nick havia enterrado algo de estranho nesses dias, e ela diz que tinha algo debaixo do pé de laranja, e agora ele estava com todos os pedaços, e precisavam entender o que estava acontecendo, pois tinha algo grande vindo. E eles continuam seguindo, e eles chegam em uma estação de trem, e tudo estava calmo, até que um cara começa a dar em cima do Roy, querendo dar uma brincada. E depois aparece um gordo conversando com Bob, e ele veio pegar a mala com os pedaços de ouro. E Roy percebe que ele era uma criatura do mundo espiritual e o leva para uma sala fechada para saber o que estava acontecendo. O bicho diz que eles estavam se metendo com as pessoas erradas e começa a se transformar em um monstro gigante, e agora começa aquela perseguição sinistra pela cidade, com tudo sendo destruído e o monstro conseguia andar pelos prédios, e as pessoas viam Nick como um velho chinês segurando uma banana, então ninguém levava a sério. E depois de destruírem tudo, conseguiram pegar a mala, mas o monstro conseguiu fugir. Voltando pro departamento, a promotora está bolada porque os seres humanos viram aquela criatura, mas ela recebe um relatório dos superiores falando que aquele ouro apreendido era de um objeto místico que tinha o poder de trazer qualquer pessoa do mundo dos mortos, e nas mãos erradas poderia ser um caos. Então eles fizeram um trabalho muito bom. Será? E depois vem uma outra mensagem e diz que pelo estrago que eles fizeram, eles seriam desligados do programa e teriam um dia antes de serem condenados eternamente. E Nick precisava de alguma forma aparecer para Julia, e como ela sempre fazia corrida em uma pista da cidade, ele vai até o local e tenta fazer o que ele fazia em vida, e ela reconhece, mas olhando pro velho, acha que estava maluca, e Roy aparece para tentar o consolar e diz que ela teria uma vida melhor sem ele e ainda poderia ter uma família em paz. Então acho que ele entendeu errado o que é consolar uma pessoa. Nick quer encontrar uma forma de pegar Bob, e ele estava se aproximando cada vez mais da Julia, o que poderia ser perigoso, e eles aproveitam o momento que ele estava sozinho e entram na casa para o interrogar, e Bob diz que sabia que Nick era o velho chinês desde o começo, e sabia de tudo, e eles encontram uma outra peça de ouro, e como prova, ele é levado para o mundo espiritual, mas aquilo estava fácil demais. Já avisei que vai dar merda isso.
Um dos dispositivos que eles apreenderam começa a ser ativado e todos os policiais ficam paralisados, porque aquilo fazia parte do plano, e os monstros começam a saquear o local, e agora, se tudo estava ruim, vocês já sabem, né? Porque eles começam a criar um portal para o mundo dos vivos, e a cidade começa a ficar um caos com muitas criaturas bizarras, mas Nick Roy era muito bom de tiro. Bob quer levar a Julia para um lugar seguro, mas ela percebe que tinha algo de errado e ele se transforma em um monstro. E agora ela estava de refém. E quando o Nick aparece, Bob mete o pau nela, então agora ele estava com sangue nos olhos, mas o que era mais importante era destruir aquele portal. Mas um homem com raiva no coração é igual uma porta com a janela aberta, sai batendo para todos os lados. E por pouco seria o fim do mundo, mas Roy consegue destruir o portal e Bob é falecido. E no final, Julia acaba falecendo, mas agora ela conseguia ver o verdadeiro rosto do Nick. E por ele ter feito um ótimo trabalho no mundo espiritual, os dois tiveram direito a uma segunda chance, mas ele ainda teria que trabalhar no RIPD, e os dois partem para a próxima missão sem noção, porque esse é o filme RIPD, Agentes do Além. Então, além de você deixar o like e se inscrever, me segue aí no @EFDFilmes, porque esse aqui tá ruim, lá sempre pode piorar. Então tô partindo, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.